Planos e projetos de fim de ano muitas vezes são acompanhados por ansiedade e estresse, que geram dores pelo corpo ou pioram problemas já existentes. A quiropraxia surge, então, como uma opção de tratamento para alívio desses incômodos. E para conversar sobre isso, vamos receber o Dr. Márcio Tosi, que é fisioterapeuta e quiropraxista. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nos vimos numa gravação, a tia não estava, né, tia? Foi uma gravação, foi do dia de Nossa Senhora, não foi no dia de Nossa Senhora? Foi. No dia, Foi sim, nós fizemos uma gravação 12 juntos. de outubro. Isso mesmo. Então, aí veio o final de ano, mas pegou a pessoa certa. Aí eu vi de modelo. Não, pegou a pessoa só certa porque ansiedade de fim de ano, muita mudança. Sim. E aí a gente vai ficando assim, né? E com dor, né? E com Tá dor. com dor, tia? Ô, Quem não tem, né? quem não tem? Por favor. Por favor, vamos deitar de barriga pra cima. Barriga pra cima, cabeça pra pra lá. cá. Dá licença. Hoje a gente trouxe 3 técnicas para poder mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com o paciente com dor. Então hoje nós trouxemos uma faixa onde nós fazemos uma tração. Por que a gente utiliza isso? Para pacientes que têm artrose, hernia de disco, têm compressões na cervical, dores cervicais, é uma técnica que antes nós fazíamos manualmente essa tração e hoje a gente tem a oportunidade de ter uma faixa que vai fazer esse trabalho juntamente conosco, manualmente, onde a gente vai manter isso. Então vamos mostrar aqui. Sei, doutor. Segurar Vai aqui. ser uma delícia. Isso, pode abaixar. Pode abaixar? Vai ser Isso. uma delícia. Cuidado, doutor, pra não puxar meu cabelinho. Pode deixar. Que dói é. quando puxa, dói. Só levanta um pouquinho. É, Deixa eu só eu tenho couro ajustar cabeludo aqui. dolorido. Agora vai ficar bem. Agora abre um pouquinho mais. Pode colocar. Isso. Então a gente vai colocar assim. Vamos colocar essa tirazinha aqui no queixo. Que queixo. É esse aqui, ó. É que tem um pouquinho, sabe, doutor? Aí você aí? vai puxar? É, sutilmente, ó. Eu só vou fazer uma leve tração, ó. E aí esses pacientes que têm dor cervical, né, ó, tô mantendo a tração, vou deixar uns 10 segundos e vou soltar e gostoso. relaxar. Então a gente vai, traciona novamente. Ó o movimento da cervical dela. A linha. Dores. A linha. A linha. Isso. A ideia é tirar a compressão dos discos, das articulações, né? Te mantém, é muito sutil. Tá gostoso, tia? Tá gostoso. E aí a gente vai relaxar Vai fazer mais uma e vez? soltar. Não, agora não. Ah, tá. Eu só ia tirar Ô, o doutor. ponto só, porque ele aperta. Ah, não, mas agora a gente já demonstrou. Agora eu vou mostrar uma outra. Isso é para ser feito no consultório. Isso. Não é para eu comprar a faixa e sair fazendo nos Não. outros. É com um profissional habilitado, porque isso daí tem que ter um treinamento, tem que saber como utilizar isso, porque tem muitos profissionais ou pessoas que usam técnicas de tração e dá aquele thrust amor de rápido. Deus. Então, realmente, a gente trabalha bem sutil, bem delicado, dentro da sensibilidade do paciente. Agora eu vou pedir para a tia deitar de barriga para baixo. Barriga pra baixo? Isso. Tá bom. Ai, mãe, te fala. Ai, caiu o pau! Nós vamos... Pacientes que têm dores musculares, né? Então, a gente vai usar Tira a esse cabeça equipamento. aqui, doutor? Isso, pode ser. Então, peraí, tirei os óculos. Deixa eu segurar seu Põe, óculos põe aqui. ali na mesa, faz favor. Obrigado, lindo. Então, a gente vai fazer um trabalho de relaxamento e liberação da musculatura através desse equipamento. Ai, que delícia! Então, a gente vai trabalhar pacientes que têm dores musculares, aqueles músculos contraturados, tensos, rígidos. A gente consegue trabalhar com esse equipamento para liberar essa musculatura, soltar essa musculatura. Então, você tem como você colocar exatamente a sensibilidade do equipamento numa amplitude que fique confortável para ele. Então, a gente pode aumentar de acordo com a sensibilidade e até entrar um pouquinho mais no músculo. Isso nas costas deve ser maravilhoso. Vou fazer aqui, ó. Isso, Nossa, aí, na batata aí. da perna tá gostoso. Assim, ó. Relaxa aqui, ó. Quer que ponha pra baixo assim, Aqui, doutor? ó. Deixa os Assim? braços ao longo do corpo. E aí a gente vai trabalhando a musculatura. Então, Ai, na que quiropraxia, delícia. a gente faz um trabalho muscular antes e depois, após os ajustes, as manipulações vertebrais. O que é quiropraxia? Quiropraxia definição. é uma ciência, quiro, mãos, praxis, prática com as mãos. É uma ciência
americana de terapia manual que visa o bom funcionamento do corpo através de manipulações das articulações, principalmente da coluna vertebral, onde vai fazer com que todo o fluxo nervoso dos nervos que saem entre as vértebras, que ele chegue nos órgãos, nos tecidos e nas células. Então, esses equipamentos é uma evolução. Sim, a gente trabalhava basicamente somente com as mãos. Hoje, a gente trouxe a tecnologia e a gente consegue fazer exatamente o que as mãos fazem com equipamentos. E aí fica mais preciso, né, eu imagino. Fica. E confortável, porque tem muitos pacientes com uma quantidade de dor exacerbada, uma dor muito grande, que a gente não consegue muitas vezes abordar ele manualmente. E com os equipamentos você consegue trabalhar esses pacientes com uma dor mais aguda, uma dor mais intensa e também pacientes que têm medo daqueles estalos que a quiropraxia tradicional. Eu fico mal impressionada. Isso. Né, tia? Utiliza. Nossa, aqueles estalos dá uma... Agora, vai uma vez ou é uma terapia? A gente faz uma avaliação e daqui a pouco, a partir do que a gente avalia, a gente faz o tratamento. E aí, de acordo com o problema do paciente, ele pode fazer algumas sessões. Pode ser 1, 2, pode chegar até ser 7, 8, depende da necessidade de cada paciente. Tá gostoso, tia? Nossa, ele tem até às 6 horas da tarde para ficar aí. Tem, a gente pode dar uma esticadinha também, né, tia? Isso aqui é como a gente fosse fazer uma massagem nas vértebras, né? Nossa, é muito então, bom. Em vez de fazer aquela manipulação de alta velocidade nas articulações, a gente utiliza esse equipamento, onde ele vai mobilizando, né, as articulações para liberar toda aquela articulação que está presa. O nosso trabalho é liberar todas as articulações, liberar todos os músculos, para poder fazer com que o organismo ele volte a funcionar da melhor maneira possível. Ó, aqui ficou um pouco mais, né? Porque estava mais travadinho. Estava mais travado, estava mais rígido. Ah, ele sabe? Esse equipamento ele sente através de um feedback. Aí ele que faz? Do equipamento, que ele joga uma informação para dentro do equipamento, avisando a necessidade de mais ou menos disparos ou a necessidade de você colocar mais força ou não, de acordo com a necessidade do paciente. Então, muitas vezes a gente faz a mobilização das vértebras, verifica onde que as vértebras estão presas, né? A gente faz testes nas vértebras, verifica como é que está essas vértebras, se elas se estão movendo, se elas estão fazendo a sua função correta. E a partir daí a gente consegue verificar exatamente, Regina, onde a gente precisa usar o equipamento. Final do ano é uma época que as pessoas aparecem com mais dores, mau jeito, golpe de ar. Lá em Rio Preto falava que era golpe de ar, quando a pessoa ficava assim meio... Ah, é um golpe de ar. Sim. Sabe o que é golpe de ar? Sim, mudança de tempo. Eu acho que é nervoso, tensão, e aí falava que era isso. Com certeza. Final de ano tem mais pessoas com dores? Sempre tem, porque a dor hoje é uma das principais causas de busca do quiropraxista no consultório. Hoje todo mundo teve ou vai ter dor um dia. Você com dor, você sem saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue se relacionar com as pessoas. Se relacionar, você não consegue ter bem-estar. Então, assim, dor sempre, ou todo mundo vai ter um dia dor. Isso já está pesquisado. Ou já teve dor algum dia. Por isso que é importante a gente fazer um trabalho preventivo, Regina, para evitar com que o paciente tenha necessidade de buscar o nosso auxílio, nossa ajuda no momento de crise, no momento que ele está no quadro de dor, no quadro de travamento da sua coluna principalmente. Os índices maiores de procura são pacientes com dor lombar, dor cervical, mas nós trabalhamos pacientes com dores no ombro, né, as tendinites, bursites, pacientes com artrose de joelho, tendinites, pacientes que fizeram entorse de tornozelo. A gente trabalha também com técnicas da fisioterapia, a gente como tem as duas formações, nós trabalhamos com a fisioterapia, com o trabalho de exercícios para trabalhar na reabilitação juntamente com o trabalho da quiropraxia. E de qualquer idade que as pessoas aparecem com esses sintomas? Sim. Com essas queixas, melhor dizendo? Mais adultos jovens, né? Crianças e adolescentes, é mais quando você cai, machuca, né? Tem algum trauma. Mas normalmente são pacientes aí que a partir dos 25, 30 anos até
a melhor idade. 25, 30 anos? Isso, Jovens. já apresenta. Hoje, porque cada vez mais o nosso nível de estresse está cada vez maior, né? Então, hoje, a questão do estresse, a questão dos problemas emocionais, eles fazem com que os pacientes, eles acabam tendo mais dores, né? Então, E a questão postural, né? Postural. Computador, celular, que tá todo mundo assim agora. estresse físico, estresse emocional, Verdade. sobrecarga, peso, esforço, movimentos repetitivos, maus hábitos posturais, maus hábitos de vida diária, trauma direto Sedentarismo. ou indireto, sedentarismo, toxina medicamentosa ou alimentar. Então, e principalmente fatores emocionais. Principalmente? Uma somatória disso, chega uma hora que o nosso organismo ele não aguenta mais, porque a gente funciona como se fosse um carro. E o trabalho que a gente faz aqui na coluna vertebral e nas articulações é como a gente faz com o nosso carro, fazendo alinhamento, balanceamento, troca de óleo, pastilha, freio. Então a ideia é a gente fazer uma revisão de todas as vértebras, do funcionamento dessas vértebras e da repercussão em relação à causa da dor. Então o que é muito comum é um paciente vir com uma dor cervical e a gente achar que o problema está na cervical. Não é? E muitas vezes esse paciente ele faz vários exames, eles fazem outras terapias e não necessariamente está na cervical. Muitas vezes está na base da coluna. Porque se a gente não tiver uma base com uma boa sustentação, existe o quê? Existe um desequilíbrio, esse desequilíbrio vai levar a uma compensação. E vai entortando tudo. Perfeito. E essa compensação vai levar a uma sobrecarga e que isso vai gerar uma atividade a mais, além do que ele é acostumado a fazer. Então, é como se a gente tivesse dois funcionários, né? Um trabalha muito, outro nada. Quem que vai reclamar para nós? É aquele que trabalha mais. Então, o fato da cervical estar doendo, muito provavelmente é porque ela está sendo exacerbada e está tendo um trabalho além daquilo que ela tem que fazer. Por isso que é importante o equilíbrio de todo o corpo. Desde a pisada até a cabeça. Desde a pisada até a cabeça. A gente tem que olhar tudo. A gente tem que avaliar quadril, então nós fazemos técnicas de avaliação de quadril, verificamos as rotações do quadril, verificamos a flexão do joelho, a gente verifica todo tipo e qualquer movimento que está bloqueado, que não está acontecendo. Eu tô bem, doutor? E a partir da... Você tá bem, viu tia? Você tá bem, mas eu vou soltar um pouquinho aqui, ó. Tá bom, pode soltar. Então, a partir do momento que a gente libera essa articulação, esse músculo, a gente consegue ganhar mais um movimento, daquele movimento que está restrito, né? Olha, então a gente consegue... parece uma boneca. Isso, a gente consegue ganhar esse movimento e com isso a gente vai normalizando todas as articulações e o paciente ele vai se sentindo bem automaticamente nas próximas horas, nos próximos dias e no decorrer das sessões. Impressionante. A outra perna foi facinho, para lá, para cá, para lá, para cá. Essa não estava indo. Aí deu um tirinho, foi, né, soltou, tia? né? Vou até fazer mais aqui um pouquinho. Vixe, agora vai fazer 360 essa pernoca. Ah, agora vai. Agora, nossa vai senhora. rodopiar. Ó. Olha! Então a gente vai trabalhando essas restrições e ganhando com a aplicação dessas terapias de ajuste quiroprático e também da fisioterapia com movimentos onde a gente consegue soltar essas articulações e com isso normalizar os músculos e toda a estrutura que compõe o corpo, né? Porque nosso corpo não é feito só dos ossos. Sim. A gente tem que ver músculos, ligamentos, discos intervertebrais e verificar quais dessas estruturas estão afetadas, estão com problema e em cima disso a gente trabalhar para evitar com que ocorra essas degenerações, essas doenças ortopédicas que aparecem com os nossos pacientes. Vou deixar vocês finalizando essa sessão. Tem perguntas do pessoal de casa, eu já venho. Não abri ainda. Depois eu abro e te falo. Perguntas do pessoal de casa. Às vezes eu falo umas coisas. A gente vai fazer assim mesmo? Não sei, acho que eu fico sentadinha aqui. Não sei. Mas o doutor vai ficar respondendo de pé? Não, vamos pôr uma poltroninha aqui pra ele, vamos fazer bonitinho, né? Fazer bonitinho. Quer fazer um cochilinho? Porque alivia, né? Nossa, é gostoso, né? Tá sentindo bem? Aqui, ó, a gente tira esse e põe aqui poltroninha pro doutor responder sentadinho, bonitinho, né? Obrigado, gente. Não é? Compõe bonitinho, quadro. Compõe bonitinho, quadro. Quer fazer um cochilinho? Tô falando sério. Eu acho que eu vou ficar aqui sentadinha. Tá bom. Vou quiser ajudar, por favor, licença. quiser ajudar nas respostas, porque agora você tem propriedade, né? Obrigado.
Então vamos lá. Primeira pergunta. Deixa eu pegar aqui minhas fichas. Um minutinho só, doutor. À vontade. Pronto. Primeira pergunta da Renata. Tenho 65 anos e fui diagnosticada com 3 hérnias de disco. Sinto dores na coluna que me impedem até de colocar sapato sozinha. A quiropraxia pode me ajudar? Com certeza, com certeza. Hoje, pacientes com hérnia de disco, pacientes que têm dor devido a isso, é uma das maiores causas assim, de busca de quiropraxia hoje em dia. Então, a quiropraxia hoje tem um efeito, muitas vezes, imediato, já na primeira sessão, muitos pacientes já conseguem melhorar. Porque nós vamos atuar diretamente na causa dessas hérnias de disco. Porque ter hérnia de disco... O que provoca hérnia de disco? Não sei se é possível responder essa pergunta. Sim. Com o decorrer do tempo que a gente vai utilizando o nosso corpo, existem várias alterações nas articulações que vão ocorrendo, que é um pequeno desalinhamento dessas vértebras. E com isso vai torcendo os discos. Você vai tendo uma série de degenerações e você vai ter uma série de desequilíbrios nos músculos que vai fazendo com que esse disco, que tem um núcleo interno, ele saia e vai quebrando os anéisinhos posteriores desse disco. Até ele formar... Deteriorando. Ele vai deteriorando, ele forma ali um calo, e esse calo, muitas vezes você não tem dor, você não está sentindo nada, e isso vai, no passar do tempo, indo aumentando. E aí, o grande problema de uma hérnia de disco é quando isso se rompe, e esse núcleo, né, essa parte interna, ela sai para fora do canal e bate nos nervos da coluna. Por isso que dói. Por isso que dói. E muitas vezes isso pode ter necessidade de fazer hérnia de disco. Mas as hérnias de disco é muito comum. Tá. Se nós pegarmos todo mundo aqui do prédio e todo mundo fizer uma ressonância nuclear magnética, uma tomografia, 80% das pessoas vão ter hérnia de disco. Senhor. Mas não necessariamente vai ter dor. Por quê? Porque o que causa a dor não necessariamente é a hérnia. É quando escapa. É isso, quando escapa e quando você tem as vértebras que vão sair do seu contato normal e pressionar o disco. Quando você tira essa pressão do disco, você pode ter até uma hérnia, mas daquilo não necessariamente vai te causar dor. Próxima pergunta da Luciane. É possível corrigir a má postura com a quiropraxia? Sim. Dependendo do tempo que essa pessoa tem essa má postura, que ela tem uma escoliose, que é aquela mudança no posicionamento das curvaturas da coluna, uma lordose, que é um aumento das curvaturas da coluna, você consegue, com a quiropraxia, somado ao trabalho de fisioterapia postural, onde são feitos exercícios específicos. Um RPG, uma coisa assim. RPG, pilates. Hoje você tem exercícios específicos para escoliose, exercícios que vão trabalhar essa parte postural e, dependendo da condição postural, você vai ter um trabalho de médio a longo prazo para você poder trabalhar. Melhorar uma postura não necessariamente você consegue em poucas sessões. Sim. Às vezes você tem uma necessidade de ter um acompanhamento muito maior. É mudar um hábito, né? Sim. Próxima pergunta. Mariane, eu tenho muitas dores no pescoço com diagnóstico de artrose e bico de papagaio. A quiropraxia pode me ajudar? Sim, a gente também tem muitos pacientes que têm esse relato, são pacientes que têm dores cervicais. Além das técnicas de ajuste cervical que a gente utiliza, tanto manual quanto instrumental, nós usamos muito aquela cinta para fazer tração. Né, Nossa, você... deve dar um alívio. Depois eu vou fazer em você. A gente descomprimir essas vértebras e automaticamente os discos, que a gente falou na pergunta anterior. Você descomprimindo isso dá um alívio, porque você aumenta o espaço entre as vértebras, tira a compressão do disco, e muitas vezes tira a compressão da raiz nervosa, que é o nervozinho que sai ali da medula e vai para o braço, muitas vezes. A hora que faz isso, passou a dor. A hora que tira o paciente, na hora que a gente começa a fazer a tração, normalmente eles já falam que já está melhor, já está aliviando, aquele formigamento melhora, aquela dor no braço, ele melhora. Próxima, Bárbara. Eu tenho fibromialgia e sinto muitas dores no corpo. Posso fazer a quiropraxia durante as crises ou há contraindicação? Pode fazer. A gente tem técnicas sutis, técnicas leves, gentis, que a gente pode utilizar. Depende muito do nível de dor dela. A gente vai de acordo com o padrão do quadro clínico dela, mas pode ser utilizado sim. Além da quiropraxia, a gente trabalha muitos pontos de pressão para relaxar e melhorar
a circulação e o funcionamento dos músculos, porque a fibromialgia ela tem uma característica onde você tem uma dor que normalmente tem um padrão muito mais muscular, né, do que na própria coluna. Então a gente trabalha esses pontos específicos que são característicos, que são ativos da fibromialgia para a gente poder relaxar esses músculos juntamente com o trabalho de manipulação da coluna e das articulações. Conversei com o Dr. Márcio Tosi, que está no Instagram como Dr. Márcio Tosi, Tosi com S, T-O-S-I. O WhatsApp do Dr. Márcio Tosi é 94052-9630. 94052-9630. Muito obrigada. É gravação, é véspera de Natal, só diazinho bom, né, que o doutor vem. Obrigada. Não, mas obrigado pela oportunidade de estar com vocês novamente aqui. Que a gente se encontre mais vezes. Que assim seja. E muito obrigada por, né, tia, por disponibilizar o tempo para vir aqui. Nossa, obrigada demais. Eu ainda que fui a modelo, Pode continuar, satisfeito. pode continuar que a gente vai para um VT. Tá bom. Você sabia que ainda dá tempo?